Boa noite, a paz da igreja, tudo bem a todos? Amém. Eu tô com a voz um pouco ruim hoje, então vai ficar parecendo que está um pouco rouco, mas é porque eu acordei um pouco resfriado. Todos que trouxeram a Bíblia, vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 19. Pastor e pastora, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estarmos ministrando aqui hoje, como por tanto tempo, né? Provérbios, capítulo 19. Deus colocou no meu coração por algum tempo de estar falando e ministrando sobre sabedoria, então esse é um tema que a gente tem desenvolvido ele em diversas das mensagens. Na última nós falamos sobre o Espírito Santo. Na última nós falamos sobre o Espírito Santo, as funções dele. Quem estava aqui na última que nós falamos sobre o Espírito Santo? Levanta a mão. A maior parte da igreja, amém. Espero que o Espírito Santo esteja caminhando com você e que hoje ele testifique em você tudo que a gente vai falar aqui. Hoje nós não vamos falar sobre o Espírito Santo propriamente dito, nós já aprendemos sobre ele lá, até para aqueles que quiserem assistir já está lá no YouTube, a gente está tentando sempre pôr o mais rápido possível. Como eu falei outra vez para o pastor, aqui sempre são as ministrações novas, que eu produzo as novas, e daí a gente coloca lá na internet. Aí depois, se por exemplo eu prego em algum outro local, é sempre essa mensagem carro-chefe que sai daqui da Batista Betel. Amém. Então você que quiser ouvir depois, ver as referências, corre lá no YouTube. Só bater o meu nome, Paulo Bichari, você vai achar. Hoje eu quero falar sobre conselho, sobre conselheiros, sobre a importância de nós termos conselheiros na nossa vida. E tem alguns conceitos de conselheiros que eu queria desmistificar e outros reforçar. Talvez alguma das coisas que você vai ouvir você já sabia, outras você achava que era de um jeito e pode descobrir que é de outro, ou talvez seja totalmente novo para você. Então eu peço a Deus que use essa mensagem hoje, para que daí o seu dia, sua vida espiritual, familiar, emocional, sejam transformadas. Que na tua profissão, que você se achegue mais a Deus, seja liberto de problemas, porque através do que nós vamos ouvir hoje, você pode ser curado de uma enfermidade, você pode ser curado de um problema emocional que você vive, um problema no casamento, e o que tem de exemplos nisso não é pouco. Você pode ter a tua vida financeira nos teus negócios totalmente transformada e mais do que tudo isso, trazer gente para o reino de Deus e ainda ter a garantia da vida eterna. Tudo por causa desse tema que a gente vai trazer hoje, que é conselheiros. A grande pergunta que a gente tem que se fazer, e essas perguntas você já pode ir se fazendo enquanto a gente vai falando e ministrando, é: quem devem ser os seus conselheiros? Quem são os seus conselheiros? Quanto tempo você passa com eles? No que eles estão te aconselhando? Quais as áreas que você mais precisa? Quantas perguntas você fez para esses conselheiros na tua última semana? Quantos você tem? É só um? É dois? Será que eles são os ideais? Será que ele não é uma pessoa boa, mas talvez não para ser um conselheiro naquela área que você precisa? Então tudo isso são perguntas que a gente vai respondendo nessa mensagem. Eu não trouxe muitos subtópicos para não só não demorar, porque dá para a gente falar 30 subtópicos bem rapidinho. Só fala o título deles e acabou. Mas é para a gente pegar os poucos tópicos que eu trouxe, foram na verdade 4, sobre conselheiros, para guardar eles e tentar aplicar, não só nessa semana, mas no mês, no dia e para a vida inteira. Amém? Provérbios 19, 20, coloca ali para a gente, está funcionando, né? Provérbios 19, versículo 20. Esse é o texto-chave principal da mensagem hoje. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselho e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Você só vai ouvir conselho se você tiver conselheiros. Então aqui nós temos o primeiro ponto, que é: conselheiros trazem para nós bons resultados. Em algumas versões, na minha Bíblia diz assim: ouve o conselho e receba para que seja sábio nos teus últimos dias. Então, se você tiver conselheiros, e você já vai entender que é mais de um, não é só um, você tem mais chance, você vai se tornar sábio. Um dos propósitos do aconselhamento é trazer sabedoria para a nossa vida. E quando a gente fala de sabedoria, você lembra daquela definição que a gente sempre traz aqui, que está lá em Eclesiastes 8:5, que diz assim: o sábio discernirá o tempo e o modo de agir? Se você tem sabedoria, você sabe o tempo e o modo. O que é o tempo? Será que é hora de eu me casar? Será que é hora de eu falar isso para o meu filho? Será que é hora de eu mudar de emprego? Será que é hora? Será que é hora? Será que é momento? E o modo? Como? Para onde eu vou?
Como eu falo com meu filho? Eu descobri que é hora, mas como que eu devo abordá-lo? E isso faz uma diferença imensa. Você pode falar a mesma frase com 3, 4 tons diferentes e ela transmitir uma mensagem completamente diferente em cada uma das vezes que você falou. Porque o jeito que a gente fala conta. E sabedoria é você saber discernir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que não é. Uma pessoa com quem andar, uma pessoa com quem não andar. Uma cidade para onde ir e uma para onde não ir. Você já viu aquelas pessoas que criam aquela ilusão? Eu vou trabalhar em São Paulo, em Curitiba, em Santa Catarina. Aí eles saem, vão, passam lá uma temporada de 5 meses, voltam e descobrem que não era lá. Porque não tiveram sabedoria para discernir o desígnio geográfico que Deus deu para eles. Aonde Deus quer que eu esteja. Deus, quais talentos você me deu e como que você quer que eu use eles? Salomão, quando ele ora pedindo por sabedoria, em 1 Reis 3:9, ele diz assim: portanto, dá um coração sábio ao teu servo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? Então, o que é sabedoria? É você saber discernir entre o bem e o mal. Por isso, conselheiros, de acordo com Provérbios 19:20, trazem para nós sabedoria. Se as crianças fizerem muito barulho aí, pode levar eles lá para o fundo, não tem problema, senão distrai todo mundo. Provérbios 19:20. Sabedoria traz para nós, conselhos trazem para nós sabedoria. E, portanto, você começa a saber como agir, como discernir o bem do mal. Aí você vai saber para onde ir trabalhar, onde não ir, se muda, se não muda, se casa, se não casa, se está certo ou errado a situação do teu divórcio, ou como que você aborda o filho, o casamento, a Deus, Deus, eu estou lá na igreja, mas eu não estou sentindo a tua presença, eu queria sentir mais o Senhor. Sabedoria, identificar onde está essa falha. E nós adquirimos tudo isso com conselheiros. Então nós temos que ter conselheiros, porque senão você não tem resposta para nenhuma dessas soluções que a gente propôs aqui. Deu para entender? Conselheiros trazem sabedoria, que te ajuda a resolver todos os problemas da vida, inclusive se aproximar de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então você só tem sabedoria se você temer a Deus. Então um sinal de que você tem sabedoria é o temor do Senhor. Conselheiros também vão te trazer o temor do Senhor, porque eles te trazem sabedoria. Amém? Então anote isso. Conselheiros trazem bons resultados para a nossa vida. Ou trazem sabedoria. Você pode usar os dois como sinônimo. Eu quis trazer isso como início para você perceber que tem poder a gente ter conselheiros. E parece um pouco clichê falar, você tem que ouvir conselho, ouvir instrução, ouvir. Quem que você está ouvindo? Quem que são seus conselheiros? Só que tem um detalhe. Às vezes você está careca de saber disso. Já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas você não tem nenhum conselheiro na sua vida. Mas se eu te pergunto, se você falar, não, eu tenho conselheiro, meu pai, minha mãe, o pastor, ou um amigo lá, tal. Quantas vezes você procurou esses conselheiros? No último mês, no mês de junho, julho, abril, maio. Quantas vezes você procurou esses conselheiros nesse ano? Eu nem lembro a última vez que eu falei com ele. Ou então, quando você procurou, quantas vezes você acatou o conselho? Em regra, quando nós temos um conselheiro, nós temos-o como se estivesse em uma posição que tem a capacidade, o potencial de me instruir, de me corrigir, de me abordar. Será que você dá essa liberdade? Primeira pergunta, você tem ou não tem um conselheiro? Eu tenho. Quantas vezes você abordou ele? E terceira, quantas vezes você acatou o conselho que foi trazido? São 3 pontos importantes. Se você tem, se você procura, e se mesmo procurando, se você acata e toma uma nova marcha. Você toma decisões em cima daquilo que foi aconselhado. Então, conselheiros trazem bons resultados. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículo 7. Sobre o mesmo tema, só para a gente fixar e mostrar o fundamento bíblico. Não adianta nada eu falar um monte de coisa legal, bonita, tal, mas não tem fundamento bíblico. Provérbios 5, versículo 7. A gente lê o 7 e o 9 a 14, é bem simples. Agora então, meu filho, ouça-me e não se desvie das palavras da minha boca. Isso aqui há um grande indicativo de que seja Davi falando para Salomão, porque no capítulo 4 ele começa, quando eu era novo, jovem, meu pai me instruía e me dizia. Ele continua, e alguns estudiosos acreditam que até o capítulo 10 de Provérbios são os conselhos de Davi para Salomão. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das palavras da minha boca, ou seja, escute o seu conselheiro. Versículo 9. Versículo 9. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Versículo 10, até o 14. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. 11. No final da vida, você gemerá
com sua carne e seu corpo desgastados. Versículo 12, olha agora. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. 13. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. E por último, 14. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Não tem nem muito o que falar, né? Se a gente não tiver mentores, conselheiros, mestres, aqueles que nos ensinam, que nos disciplinam, que nos corrigem, que nos instruem, quase que à beira de toda a ruína vamos chegar. Aí você vai perder o casamento. Deus, por que isso aconteceu? Porque você não ouviu conselheiros. Você nem tinha conselheiros. Ou tinha, mas não ouvia. Ou tinha, mas batia um papo lá de vez em quando com eles. Você não sabia, você tinha maus conselheiros. Então, conselheiros nos impedem de chegar à beira da ruína. Eles produzem bons frutos na nossa vida. Esse é o primeiro ponto que você já anotou. O segundo está em Provérbios 15, 22, que eu citei um pouco aqui no começo, que é: precisamos de mais do que um conselheiro. Precisamos de vários conselheiros. E olha as expressões que estão no texto. A gente vai ler o 15, 22 e o 11, 24. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você tem um plano, eu tenho uma ideia mirabolante, legal, mas não adianta você ter uma ideia absurda, errada, que não é, ou que é boa, mas não para você, ou que está fora do teu chamado, que não está dentro do que Deus colocou. E é os conselheiros que vão te ajudar nisso. Aonde não há conselhos, projetos fracassam, mas na multidão de conselheiros eles serão confirmados, serão bem-sucedidos. Mais uma vez, esse texto não só enfatiza o primeiro ponto de que conselheiros trazem para nós bons resultados, como mostra que nós temos que ter mais do que um conselheiro. Olha 11, 14. Provérbios 11, 14 diz basicamente a mesma coisa. Versículo 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Uma nação é protegida por muitos conselheiros. Aí quando eu falo isso, eu te pergunto, quantos conselheiros você tem? É muitos. A expressão assim, multidão de conselheiros, muitos conselheiros, dá uma ideia de que não é só um ou dois. E nós vemos isso com exemplos bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não tinha apenas, porque às vezes a gente fala assim, você tem que ter vários conselheiros. Meu conselheiro é Deus. Amém. Nosso primeiro conselheiro tem que ser Deus. Mas ele também deixou homens com dons e talentos. Pode ver que no texto que a gente leu do capítulo 5, diz assim, não ouvi os meus mestres. E lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12 também diz que alguns Deus deu dom de mestres. Então, homens são usados por Deus para transformar a tua vida. Relacionar-se com esses homens, essas mulheres, desenvolver uma amizade, uma harmonia, um aprendizado, um estudo, vai permitir com que você cresça em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Vai transformar a sua vida. Boas amizades, bons conselheiros e boas pessoas ao teu redor transformam a sua vida. Eles servem como ponte, como uma conexão. Essas associações nossas, elas podem simplesmente transformar uma história. Às vezes, um dia, batendo um papo com uma fala, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que eu gosto, não tenho muito contato. Eu estava quieto, aparentemente eu não estava aproveitando nada daquela reunião. Era uma tarde, um final de semana, ia ter um almoço, eu estava sentado lá e nada. E no meio da conversa, essa pessoa soltou ali uma frase, falou, fulano fez isso, isso, isso. A hora que eu ouvi, eu falei, nossa, eu vou copiar isso aí. E eu comecei a fazer aquilo que o fulano lá fazia. Como resultado, eu comecei a colher esses frutos no meu dia a dia. Então, às vezes, você está batendo um papo com alguém, pessoas boas, elas vão incrementar para você. Relacionamentos curam, relacionamentos transformam. Seja o teu casamento, ou no teu dia a dia profissional, lá na tua casa. Às vezes, falando com alguém, a pessoa tem uma luz que Deus deu para ela, uma instrução para te aconselhar. Então, quando a gente fala de muitos conselheiros, a gente não está se referindo a 1, 2, 3, 4, 5, são para vários aspectos, diversas áreas da nossa vida. E aqui vem um detalhe. Precisam ser bons conselheiros. Nós temos que ouvi-los. Eu concordo que às vezes vai ser difícil você achar esses conselheiros. E aí é onde a gente tem que ter um cuidado. Porque nós precisamos de homens e mulheres que nos instruam, mas temos que ter cuidado porque existem homens e mulheres que também podem nos levar para o buraco. Eu acho que eu já contei uma vez aqui, que teve uma época quando a gente tinha pista de kart, eu estava arrumando os carrinhos, eu era o mecânico lá da pista, não sei se alguém lembra, alguém foi lá na pista na época, e aí eu lembro que batia lá o carrinho, estourava um pneu, tinha um reserva, eu ficava desesperado que tinha que arrumar rápido, senão se o outro estragasse não tinha outro para colocar no lugar.
E eu lembro que um dia eu estava lá arrumando um carrinho e chegou um cara em pé, assim, eu embaixo mexendo, falou, isso aqui não vai funcionar e tal, e reclamando. Eu só faltei falar para ele, cara, some daqui, já está difícil de arrumar, e você fica falando que não vai dar certo, que não vai funcionar. Que não... Aí, então o que eu faço? Eu paro de mexer? Isso, para mim, é praticamente inaceitável. A pessoa olhar e falar, não dá, não tem como. Eu lembro uma vez no escritório, isso faz, eu acho que está fazendo 11 anos, faz uns 12 anos mais ou menos. E eu queria muito num sistema de computador, tinha uma planilha de Excel, e nessa planilha tinha uma tabela bem grandona. Aí você punha os dados, daí você tinha que cortar a tabela de acordo com os dados de cada cliente ali, de cada processo. E eu queria fazer isso aí de forma automática, para poder clicar e ele fazer rapidinho. E eu lembro que eu não conseguia, muito difícil, eu queria só pôr a data lá no Excel, se alguém já mexeu em Word, Excel, só pôr a data e daí arrumar tudo sozinho, meio que para facilitar e acelerar o trabalho, porque dava trabalho recortar, pegar o pedaço, era uma tabela gigante que vinha desde 1992, um monte de número, eu queria que fosse automático. Eu falei, eu tive uma ideia, eu vou fazer um curso de Excel, aí eu fui fazer um curso de Excel, o professor, o curso eu não sabia, era um curso básico, para Excel básico, aí quando eu falei, o professor quase caiu da cadeira, eu falei, eu queria pôr aqui só os textinhos e ele fazer tudo sozinho. Ele, não, mas esse curso aqui você não consegue, isso aí não tem jeito e tal, você não vai conseguir isso no Excel. E eu lembro que eu fiquei meio desapontado, mas eu não acreditei naquele não. Quando ele falou que não dava, eu fui para casa, depois eu fui pesquisar e acabei descobrindo um negócio que chama, não sei se alguém já mexeu na internet, chama VBA, que dá para você pôr e fazer exatamente isso. Deu mais ou menos uns 6 meses, 1 ano e meio, estava pronto, a gente clicava lá e estava executado. Mas tinham me dito que não dava para fazer, que era impossível, que isso aqui não tem jeito, não vai dar, não adianta. E não foi uma vez ou duas, eu poderia citar aqui vários exemplos que eu tive de alguém me falar, olha, não adianta, isso aí que você vai fazer, isso aí não vai dar certo. Teve uma tese também que a gente montou lá, não, isso aí não vai dar certo, isso aí é muito difícil, e deu certo. Você não pode acreditar e andar com pessoas que vão te desanimar, que vão falar que não dá, que não é possível, que isso é muito difícil, que não tem jeito. Aí sim você não vai conseguir. Aí não vai ter jeito. Então, o cuidado é não apenas ter vários conselheiros e tudo, mas ter bons conselheiros. E eu concordo que é difícil de achar esses bons conselheiros. Por isso, eu te desafio a iniciar essa jornada. Talvez você já tenha eles, e isso é excelente. Talvez para você o aspecto não é nem encontrar os conselheiros, é só ouvir mais eles. Talvez o teu não é nem ouvir mais. Você já está constantemente, você já ouve bastante, mas você não põe nada em prática. Então, é ter uma ajuda, ter um auxílio para conseguir executar aquilo que você recebe de conselho. Tudo isso conta, e isso faz uma diferença imensa. Por isso que no texto que a gente leu, e eu citei aqui agora Paulo, ele ouvia o conselho não só de Ananias, isso está lá, eu até anotei aqui, Atos 9, 10, não precisa abrir, tá? Atos 9, 10 é quando Ananias chega e aconselha Paulo, ele é usado por Deus na conversão de Paulo, Paulo ouve o conselho dele. Paulo ouvia também os apóstolos, ele se referenciava aos apóstolos. Não sei se você lembra de Apolo. Apolo era um homem que, segundo a Bíblia, ele era um mestre nas escrituras, um homem super inteligente, eloquente, que falava bem e estava instruindo os homens da época de forma correta. Mas ele não tinha tido acesso e contato com os discípulos, ele tinha ouvido falar, sabia ali de Jesus, de João Batista, falava de João Batista, e esse Apolo ele encontra Priscila e Áquila, que vão e ensinam ele o caminho do Senhor. Então ele também está pronto para ouvir o conselho, ele recebe instrução, mesmo sendo um mestre na palavra. Não importa quão inteligente, quão rico e quão bom você seja, nós sempre podemos receber mais de alguém, porque Deus deu talentos para as pessoas. Então quando falamos de muitos conselheiros, falamos de bons conselheiros e de seres humanos, não apenas Deus. O Espírito Santo é o nosso principal conselheiro que vai nos mostrar quais são as pessoas com quem devemos andar, quais são as pessoas com quem não devemos andar. E tudo isso faz uma diferença no nosso dia a dia. Então, o segundo ponto é, precisamos de muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Anote isso. O terceiro, Provérbios 13, 20. Basicamente, a gente já abordou isso, mas eu trazer de uma forma direta. Provérbios 13, 20. Diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É andar com o sábio, é andar com pessoas que têm a capacidade para te aconselhar com sabedoria. Então, o primeiro ponto que nós colocamos, conselheiros trazem bons resultados. O segundo, temos que ter vários conselheiros. E o terceiro, os nossos conselheiros precisam ter sabedoria. Sabedoria divina, eles devem ser sábios. Você não pode andar com uma pessoa que não tem sabedoria, porque senão ela vai te
desanimar. Ela vai falar que não dá, que não pode, que você não consegue. Se eu tivesse acreditado naquilo, o sistema lá de computador não tinha sido pronto. Se eu tivesse acreditado naquilo, aquela tese que a gente tinha não teria se desenvolvido e produzido recursos financeiros. Se você andar com o tolo, você vai ser afligido. Coloca para a gente Provérbios 9, versículos 7, 8 e 9. É basicamente a mesma coisa. Conselheiros devem ter sabedoria. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Você instruir quem não quer ser instruído é perda de tempo. Versículo 8. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. E o versículo 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Você quer saber se você ou eu somos sábios? Se a gente ouve instrução ou se a gente fica bravo com quem corrige a gente. E se quando a gente ouve, se a gente cresce em sabedoria. Se eu implemento, eu incorporo aquilo na minha vida para agora começar a aplicar aquele conselho. É um conselho que pode mudar a tua história. A minha mãe conta que quando ela era nova, ela estava com 20 anos, 20 e poucos anos, 25, 27 anos, ela estava na universidade em São Carlos, ela ligou para o pai dela e falou bem assim, pai, eu não quero terminar a faculdade, estou morando longe, eu quero ir embora. E ela falou que ele foi firme, e ele falou no telefone, você que sabe, filha. Ela falou que lembra até hoje, né, mãe, que estava num orelhão lá. E ele falou assim, olha, se você vier embora, pode vir, só que eu não vou mais pagar a faculdade para você, porque minha parte eu já fiz. Eu acho que você devia ficar aí, e pronto, ele deixou ela livre, mas ele mostrou, o certo é você continuar aí, senão a coisa esquenta, mas tudo bem, vem, papai está aqui, tudo bem. E ela falou que ela ouviu aquele conselho e continuou lá. E aquilo definiu não só com quem ela casou, que foi meu pai, como a profissão que ela adotou e tudo mais. Ela falou que foi uma das melhores decisões que ela tomou, foi ter ouvido aquele conselho do pai dela. Eu, por outro lado, com 19 anos, ela mandou eu não sair de carro, aí eu bati o carro. Tive que guinchar o carro, perdi todo o meu passeio, a viagem, por quê? Porque eu não ouvi um conselho. Eu podia, quando eu bati o carro, ter falado assim, Deus, cadê você? Você não estava aqui para me proteger? Olha o que diz, para responder isso do carro, Provérbios 1, 24. Coloca lá para a gente, Provérbios 1, versículo 24. Isso é brincadeira, a hora que você comete um erro desse, de uma forma ilustrativa, a Bíblia diz que Deus até dá risada na nossa tragédia, porque a gente não ouviu os nossos conselheiros. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão. 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, versículo 26, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Se a gente rejeita Deus, rejeita os conselhos dele, rejeitamos os nossos mestres, nós vimos isso em Provérbios 5, como não ouvi meus mestres, quase que em todo o mal me encontrei. Muitas vezes você pode acabar mal hoje, porque lá atrás você não ouviu alguém. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a instrução. Provérbios 13, 18. Pobreza e vergonha virão a quem rejeita a instrução. Então nós precisamos de conselheiros, mas precisamos de conselheiros que tenham sabedoria. Vamos ler de forma bem breve em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, versículo 6. A história de Roboão. São poucos versículos, vamos ver, do 6 ao 20, só para você se contextualizar. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Em algumas versões está assim, aos anciãos que aconselhavam o pai dele. Como vocês me aconselham a responder este povo? Então o pai morreu, igual a minha mãe lá, imagina a gente perder ela no escritório, aí eu olho para os conselheiros dela e falo, viu, como é que eu comando aqui o escritório? O que eu faço? É isso que o Roboão fez. Como é que eu devo responder esse povo? Porque o povo estava pedindo para aliviar o fardo. Versículo 7. Eles responderam, isso os conselheiros de Salomão respondendo o filho de Salomão. Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Então ele falou, olha, pega leve com o povo, atende o que eles estão querendo, serve eles, e eles sempre vão ficar servindo e ser teu servo. Esse foi o conselho que os conselheiros do pai dele deram para ele. Versículo 8. Roboão, porém, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Versículo 9. Perguntou-lhes,
Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Versículo 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Versículo 11. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Versículo 12. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui 3 dias, porque ele ia dar a resposta. Versículo 13. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades. Até aqui tá bom, das autoridades de Israel. Sabe qual foi o desfecho disso? Até hoje, lá em Samaria, os judeus não entram. Porque esse Jeroboão, quando ouviu isso aí, falou, a gente não tem parte nenhuma com a tua família, aí, com a família de Davi. Nós estamos agora rachando as tribos. 10 tribos agora vão para o norte, vão ser conhecidas agora como as tribos de Israel. Vão ser 10, eram 12. E só Judá e Benjamim, que é uma tribo pequenininha, vai ficar aí com vocês no Reino do Sul. E o Reino do Sul vai ter Jerusalém como capital, o do norte vai ter Samaria. E aí, o povo de Judá, que estava em Jerusalém, começou a interpretar o povo do norte, que eram as 10 tribos, como blasfemos, porque eles não adoravam mais no templo. Eles não iam mais no templo adorar. Lembra que Jesus encontra uma samaritana e ela fala, Jesus, aonde que a gente tem que adorar? É no templo ou aqui em Samaria? Porque ela era de Samaria. Aí Jesus falou, haverá um tempo em que adorarão em espírito e em verdade, então não vai ser nem ali nem aqui. Mas essa briga, essa confusão que Roboão arrumou, se estendeu 2, 3 mil anos depois até Jesus, e 2, 3 mil anos até hoje. Nós fomos para Israel fazer um tour lá alguns anos atrás, e o motorista da van que estava com a gente é judeu, Moshe, o nome dele, ele falou assim, eu vou parar aqui como vocês são brasileiros, vocês podem entrar aí em Samaria e ver, mas eu não posso porque eu sou judeu. Até hoje, a divisão. E aí começou a ter, quando você lê 1ª e 2ª Reis, você vai ver assim, e durou o reinado daquele rei de Judá até o começo do rei de Israel, tal. E o rei de Israel foi mau aos olhos do Senhor, e viveu tantos anos, e reinou tanto tempo. E o reino do sul, tarará. Então ficou essa divisão que se estendeu até hoje, por causa de uma topeira, Roboão, que não soube seguir o conselho dos conselheiros do pai dele, mas foi querer responder asperamente. Então quem você ouve, nesse caso, determinou o rumo da história. Talvez vai definir o rumo da história da tua vida inteira, dos teus filhos, vai refletir. Os teus filhos, eles não recebem a tua culpa, mas eles recebem a consequência da tua culpa. Você faz algo errado, se reflete neles. Eu posso levar meus filhos em um lugar perigoso, eu acabar tomando um tiro, eles também na perna, perder uma perna, se machucar. Eles não têm a minha culpa, mas eles sofreram a consequência do meu erro. Então, as decisões que você toma hoje, elas podem se refletir não só em você, mas na tua família. Nos teus colegas, em quem está do teu lado, dependendo da decisão, Roboão destruiu todinho as tribos de Israel, eram 12. Aí rachou 10 para um lado, 2 para o outro. Por isso que ficaram conhecidos aqueles povos como os judeus, porque eles eram da tribo de Judá, que era a maior das tribos, que era a do sul. Aí depois vem os babilônios e destrói os que estão no reino do norte. E vem os assírios e destroem os que estão no reino do sul. Todo mundo vai para a Babilônia. E mesmo assim, a divisão se estendeu e continuou. Portanto, nosso terceiro ponto é, os nossos conselheiros precisam ter sabedoria. Lembrem da história de Roboão. O penúltimo versículo é Salmo 101, 3 a 4. Não precisa abrir a Bíblia, só põe ali para a gente, Salmo 101, versículo 3 a 4, sobre os seus conselheiros terem sabedoria. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Versículo 4. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. É ficar longe de gente ruim. Mas eu não tenho que amar? Você pode amar, mas você não tem que andar com eles. Mas eu não tenho que evangelizar? Você pode evangelizar, mas você não precisa pertencer ao grupo deles. Eles não precisam fazer parte do teu íntimo grupo de amizade. Não dar honra a tolo. Lembra que o salmista fala, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores? Nós não devemos estar nessa roda, com esse grupo. Eu posso evangelizá-los, falá-lo de Deus, mas eles não são o meu grupo de influência na minha vida. Quem são os teus conselheiros? Hoje, será que são os amigos de juventude como os de Roboão ou não? São os conselheiros sábios como os conselheiros que davam os conselhos para Salomão? Você tem conselheiros? Quantos? Com que frequência a gente procura esses conselhos? E quando procura, a gente coloca em ação, coloca em prática?
E por último, então, esse é o terceiro ponto, conselheiros precisam ser sábios. Lembra da história de Roboão? Lembra do Provérbios 13:20, anda com sábios e será sábio? O salmista falando que ele vai estar longe dos maus e dos perversos, que ele nem quer na casa dele. E por último agora, Colossenses 3:16. Porque a gente falou que os conselheiros eles têm que ter sabedoria. A gente falou que tem que ser vários conselheiros. Nós falamos também que esses conselheiros trazem bons resultados. Tudo isso não adianta se a gente não tiver uma constância. Uma das coisas que fizeram um diferencial muito grande na minha vida para continuar pregando, para fazer as coisas que eu fiz e não desanimar, foi a constância. Um papel muito importante minha mãe e meus pais desempenharam nisso, ao estimular, a ficar em cima, mas chega um momento, e mesmo quando você é novo, e mesmo quando é criança, eu vejo que tiveram decisões que eu tomei quando eu tinha 7, 8 anos, que até hoje elas se repercutem na minha vida. Por exemplo, memorizar versículo da Bíblia. Eu desde pequeno queria, não fui forçado, minha mãe estimulava, mas eu queria, porque eu sempre quis. E até hoje, quando eu leio um versículo, para mim é mais fácil memorizar. Não sei se você já viu, às vezes eu falo um ou outro de cabeça, mas desde os 7 anos eu fiz isso com uma constância. E eu não parei, eu montava a lista, eu queria bater as metas da lista. Então, se você desde pequeno, e é uma decisão que eu tomei sem ninguém me pedir, sem ninguém me forçar, ela veio em mim. Você pode ter 5, 7, 8, 10, 15 anos. Essas decisões elas vão se repercutir para o resto da tua vida. Na verdade, na Alemanha, eu não sei se você sabe, o sistema educacional, você define se você vai poder ir para a faculdade ou não com 10 anos de idade. Então, até os 10 anos você está estudando. Com 10 anos você faz uma prova, e aí eles têm um desdobramento em 3 grupos. Dependendo da nota que você tirar, você vai para um grupo, dependendo do top, e daí você começa a estudar pesado, matérias difíceis. Depois que você termina daí a escola desse grupo, aí você presta provas para poder entrar na universidade e tudo. E aí você vai ter no teu currículo, você pertenceu a esse grupo, ele era fera. E isso você define lá com 10 anos de idade, antigamente na 4ª série, hoje no 5º ano, criança. Dependendo da nota que você tira, você vai para o grupo do meio. Esse grupo do meio, se eles forem bem ali, conseguirem no meio desse percurso ali, vamos colocar assim, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, se desenvolver, eles podem vir para o grupo mais top e entrar na universidade. Se não, eles não podem fazer uma série de cursos e de faculdade, eles vão poder prestar só alguns cursos técnicos e alguns outros cursos. E se você cai no outro grupo, que é o pior lá com 10 anos, nem pular para os outros depois você pode mais. Eu vi uma mulher horrorizada falando sobre isso. Falar, então ele caiu nos buricos aqui, não tem mais saída, não tem mais solução. Se é certo ou errado, depois a gente pesquisa e debate, que é um tema bem polêmico. Mas uma coisa é certa, com 10 anos ali eles já estão definindo toda a carreira profissional deles. E eu vou te dizer uma coisa, as coisas e os padrões, eu vi que certa vez um estudo aponta que aquilo que você fazia antes dos 10 anos de idade, com 8, 7, 9, 10 anos de idade, depois você torna a fazer depois dos 25, 28, 30 anos. Tem um período ali que é um período de turbulência na vida, né, que você dá uma chacoalhada para cá e para lá. Comigo eu vi que não foi muito diferente. E as decisões que eu tomei lá atrás influenciaram a minha vida. Então, veja, uma criança toma uma decisão que reflete e transforma toda a história. Cuidado com o que você está tomando hoje. Se uma criança, se o que você decidiu lá atrás sobre a proteção dos teus pais, ainda em desenvolvimento, pode repercutir na tua história, imagina então as decisões que você toma hoje sobre a vida dos teus filhos, da tua família, no teu lar, sobre Deus, se você vai ou não servir a Ele, se você vai ou não manter uma constância. A constância, eu diria que foi uma chave muito importante para eu continuar, por exemplo, com esses versículos bíblicos, para conseguir memorizar e tudo. E memorizar versículos bíblicos é muito bom, porque se você fizer isso, você tem uma arma dentro de você o tempo todo, que é a palavra. Lembra que Jesus respondia a Satanás com a palavra? Jesus sempre usa as escrituras para respaldar o ministério dele. Então, nós termos conhecimento das escrituras é importante nisso. A constância é relevante. Veja, temos que ter conselheiros, correto? Conselheiros trazem bons resultados. Temos que ter vários conselheiros e não apenas um. Esses conselheiros têm que ser sábios. E agora eu tenho um detalhe. Nós temos que estar constantemente, coloca lá para a gente no texto de Colossenses 3,16, nós temos que estar constantemente em contato com esses conselheiros. É a constância, estar constantemente em contato com os conselheiros. É o 4º ponto, estar constantemente em contato, ser disciplinado, constante. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora vem a parte do conselho, do aconselhamento.
Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Nós vamos ler esse texto em conjunto com o texto de Hebreus 10, 24. Esse texto aqui está dizendo, aconselhem-se uns aos outros com hinos, cânticos, salmos, nós nos aconselharmos no Espírito Santo. Agora olha o que diz Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Com hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Hebreus 10, 24 e 25. Para você ver por que a gente colocou eles juntos. Achou aí? Hebreus 10, 24. E não abandonem a vossa congregação, como é costume de alguns, mas nós temos que exortar-nos uns aos outros, quanto mais quando nós vemos que o dia do Senhor se aproxima. Sumiu Hebreus? Hebreus 10, 24. Desapareceu Hebreus dali do 10, 24. Olha lá. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, versículo 25 agora. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto fala de constância. O texto anterior fala de aconselhamento nas nossas reuniões. E aqui diz, continuem nas suas reuniões. Então, continuem aconselhando e sendo aconselhados. São esses 4 pontos que eu queria trazer. Conselheiros trazem bons resultados. Nós precisamos de vários conselheiros. Os conselheiros precisam ser sábios e nós temos que ter uma constância de contato com eles. Agora fica algumas perguntas para você meditar. Até Eliseu, quando Eliseu, não sei se você lembra de Elias estava querendo ir embora, ele falou, Eliseu, fica aqui. Eliseu falou assim, não vou ficar não, enquanto você não sair, eu não saio de perto de você. Aí ele falou assim, eu quero que você me dê ainda a tua unção. Aí Elias olha para ele e fala, o que você quer, Eliseu? A unção dobrada que você tem. Ele ficou na cola de Elias. Aí Elias falou assim, então tá bom, Deus vai me levar. Se você vê eu e minha capa e tal, ele conta toda a história lá, aí quer dizer que Deus atendeu o teu pedido, porque você me pediu coisa difícil. E foi atendido. Arão andava o tempo inteiro com Moisés, os discípulos estavam o tempo todo com Cristo. Nós hoje estamos nas Escrituras baseados no fundamento dos apóstolos, que foram deixados por Cristo para nos aconselhar. Paulo, os apóstolos, Mateus capítulo 18, 16, diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, quando tiver o testemunho de 2 ou 3, ali está confirmado. Então nós temos que ter 2 ou 3. Quando há 2 ou 3 reunidos em minha presença, ali também estarei. Então, não só o testemunho de 2 ou 3 confirma, mas onde tem 2 ou 3 falando de Cristo, ali ele também está. Nós precisamos de vários conselheiros, mas nós também precisamos de constância. Aí as perguntas que eu deixo para você você tem conselheiros? Se sim, quem? Será que eles são bons, são sábios? Em qual área você está precisando de aconselhamento? Procure conselhos. Talvez o teu pai pode ser um ótimo conselheiro para as tuas finanças, mas ele pode não ser o melhor conselheiro para a tua vida emocional, ou vice-versa. Ou ele pode ser para os dois. Procure esses conselheiros. Não os conselheiros dos seus amigos da juventude, os beberrão, por exemplo. Não, procure conselheiros sábios e mantenha uma constância. Não só ouça o conselho, mas aplique. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Nós seremos sábios. Amém? Vamos colocar em pé? A partir de hoje, eu sei que você vai chegar durante essa semana meditando em, Senhor, coloque para mim, Espírito Santo, os bons conselheiros. E é uma jornada que dá trabalho, você achar esses conselheiros. Vai devagar, ainda que passe 1 mês, 2 ou 3, você ainda não achou, não vai se precipitando. Mas Deus vai mostrar as pessoas certas, com quem você tem que se comunicar, onde investir o teu tempo. Senhor, estamos na Tua presença nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pelas vidas que aqui estão, pelas famílias aqui representadas. Eu peço ao Senhor que fale em nossos corações. Eu peço ao Senhor que ajude-nos, Espírito Santo, a entender quem são as pessoas que nós temos que tirar do nosso meio. Se a nossa falha está na constância, fortaleça-nos. Coloque alguém que nos ajude a disciplinar-nos, que nos ajude a estarmos firmes com o Senhor, não abandonando a Tua palavra. Senhor, eu também peço que revele no nosso meio quem são as pessoas que estão nos consumindo e não acrescentando. Ajuda-nos a sermos bons conselheiros para os outros, como nós vimos em Colossenses 3,16, para que possamos aconselhar e sermos aconselhados. Tudo isso, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.